O último grande engano de Satanás é anular o Espírito de Deus. É anular o Espírito de profecia. Anular os testemunhos de Deus. Testemunho de Jesus. Por quê? Alguns acham que é ele vindo em forma de Jesus, imitando a volta de Cristo. Negativo. Quando ele imitar a volta de Jesus, já não tem mais conversão, nem perdição. Os grupos já estão separados. Não é para enganar ninguém que ele vem imitando a volta de Cristo. É para mobilizar os ímpios para matarem o remanescente. Só isso. Então, qual é o grande engano? É anular o testemunho do Espírito de Deus. Por quê? Porque é ali que tem a revelação dos enganos dele. Deus colocou no Espírito de profecia os enganos que surgiriam nos últimos tempos. Se você desacredita daquilo, você cai nos enganos que surgiriam. A minha sogra uma vez contratou uma nova empregada, eu já contei isso para alguns, mas eu acho interessante se alguém não ouviu. E ela deixou a listinha, no primeiro dia de trabalho, deixou a listinha de coisas, inclusive assar um frango que estava no freezer. Falou, tira o frango do freezer e assa, e deixou na listinha. No fim do dia ela chegou em casa e o frango estava assado com plástico e tudo, do jeito que saiu do freezer. Tirou o frango do freezer, ela fez exatamente o que estava escrito. Nada fora do que foi mandado. Tira o frango do freezer e assa. É óbvio que ela errou. Nós sabemos, né, que tem que tirar do plástico, descongelar, picar, temperar, tirar os miúdos. Os miúdos geralmente vem dentro do saquinho, tem que tirar também. Cortar, pereré. Mas para uma pessoa que não sabe fazer, você dá só essa instrução que ela recebeu, é insuficiente. Para uma pessoa que sabe, não precisa mais do que foi dado. Acontece que nós somos muito ignorantes. Nós perdemos o contato com Deus, nós perdemos o contato com a natureza que revela Deus, nós não escutamos a voz do Espírito. Nós estamos tão deteriorados que Deus precisou falar para nós que somos essa cozinheira incompetente, detalhe por detalhe da sua vontade. Não precisaria nem Bíblia se a gente tivesse uma comunhão íntima com Deus. Nem Bíblia. Qual era a Bíblia de Enoque? Qual era a Bíblia de Enoque? Nenhuma. Qual era a Bíblia de Abraão? Nenhuma. Qual era a Bíblia de Moisés? Nenhuma. Nem a Bíblia é necessária para a salvação. Se a gente tivesse a comunhão que aqueles homens tinham. Só que a raça vai decaindo, a capacidade vai decaindo, a imoralidade vai aumentando, o pecado vai tomando conta do ser humano. E aí Deus manda Velho Testamento, vem Jesus para exemplificar na prática o que é representar o caráter de Deus, Novo Testamento. Aí ele manda por último os testemunhos de Ellen White, detalhando, olha, tira o frango do freezer, descongela, tira o sabe, detalhe por detalhe. Aí a gente fala assim, não preciso disso. Não preciso disso. Os escritos de Ellen White é para o tempo dela. Se os escritos de Ellen White eram para o tempo dela, e a Bíblia é para o tempo de quem? Que é muito mais antiga. Não faz sentido. Então, se nós rejeitarmos o profeta do momento, nós vamos ser enganados. Não tem acordo. Assim como foram os de antigamente que rejeitaram o profeta. Os profetas do momento sempre foram rejeitados. É só lembrar da história, como é que aconteceu com Jeremias. Jeremias, olha, se entregue ao rei de Babilônia, não, você é inimigo da nação, o Senhor vai nos proteger. Olha as promessas aqui da Bíblia de proteção para o povo de Deus. Foi preso, foi judiado, desprezaram o profeta. Depois que foram para a Babilônia, não quiseram mais voltar. Não, até aqui tá bom, vamos ficar por aqui. Sempre ao contrário. E hoje acontece o mesmo conosco. Deus levantou uma profetisa para a sua igreja, e parece que a gente tem até vergonha da nossa profetisa, a gente chama ela de escritora, de pioneira, fundadora. Não, ela é profetisa de Deus. Ela recebeu inspiração do Espírito Santo para escrever o que ela viu, a luz vinda do trono. Tudo isso está escrito.
E a gente diz, é luz menor. É luz menor? De quem? Vinda de quem? Você vai desprezar a luz menor? Eu não considero luz menor em todos os aspectos. É luz menor em um aspecto. Porque como vem depois dos outros, o profeta novo ele é avaliado pelos profetas antigos. Então quem é avaliado é menor do que quem avalia. Mas depois de avaliado, ele é um profeta. E não tem inspiração de segunda. Deus inspirou Paulo aqui e inspirou Ellen White aqui. Uma inspiração de segunda categoria. Não tem inspiração de segunda categoria. Ou é a voz de Deus ou não é. E ela mesma falou, tudo que eu escrevi veio de Deus ou tudo que eu escrevi veio do diabo. Não tem meio termo nessa questão. E por que a gente quer selecionar? Sabe por que a gente quer selecionar? Eu falo por mim. Porque quando me atinge, ela não foi inspirada. Quando é algo que me incomoda, que pega no meu calo, fala, isso aqui é pro tempo dela. É mais fácil a gente sair por essa tangente. Então, eu faço um desafio para vocês, façam um plano de estudar Espírito e Profecia. Esse menino já pode ler bastante. Caminho a Cristo, Parábolas de Jesus, Mensagem aos Jovens. Ele é esperto, ele é inteligente, quando já acontece. Olha, se ele não souber matemática, física e química, ele não vai ter nenhum problema. Na eternidade ele vai ter tempo para estudar. Mas se ele não souber o plano da redenção, pode ser que ele tenha grandes problemas aqui. E qual que é a nossa parte? Por que do plano da redenção? Eu falei que ia trazer esse texto para vocês ontem, e eu pus ele aqui. A guerra contra a lei divina começar da onde? A guerra é contra quê? A lei de Deus. Ela continuará até o fim. Todo homem será provado. Quantos serão provados? Todos. Obediência ou desobediência? Não é fé ou não fé. A questão não é se você tem fé ou não tem fé. A fé, ela é importante. A fé é essencial. Só que nós não seremos julgados pela nossa fé. Nós seremos julgados pelo que é visível. Eu não posso avaliar a sua fé. O que mostra a sua fé? É as suas obras, sua obediência ou desobediência. Então Deus vai avaliar as pessoas com um critério objetivo, não subjetivo. Porque Deus não precisa julgar ninguém, Ele já sabe tudo. O julgamento não é para Deus. Deus não faz julgamento para Ele saber se você vai ser salvo ou não. Ele faz o julgamento para mostrar para o universo que Ele está sendo justo em te salvar ou não salvar. Então Ele tem que ter coisas que os outros possam ver. Todo homem será provado, obediência ou desobediência, eis a questão a ser assentada por todo mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as humanas. Aí se traçará a linha divisória. Onde se traça a linha divisória? Se obedece a lei divina ou a lei humana. Não existirão senão duas classes. Não vai ter neutralidade. Eu pensava o seguinte, na minha estultícia. Se eu ressuscitar e olhar para cima e ver a cidade santa, eu estou perdido, porque é a ressurreição depois de milênio. Eu sei que Satanás vai reunir aquele povo para atacar a cidade santa. Eu não vou. Eu sei que aquilo eu não vou. Vou ficar quietinho no meu canto. Se eu me perder, eu posso até me perder, mas lutar contra Deus eu não vou. Que estupidez. Tudo que é de bom vem de Deus. Os bons pensamentos, as boas iniciativas, tudo vem de Deus. Se a gente está naquela situação longe de Deus, quem que vai dirigir a nossa mente? O demônio. Não tem como você ser neutro. Você vai se juntar a ele para atacar a cidade santa. Todo o caráter será plenamente desenvolvido. Essa parte que me impressiona muito. Todo o caráter será plenamente desenvolvido. Você tem duas classes. O caráter do grupo de Deus será plenamente desenvolvido à perfeição. O caráter dos ímpios será plenamente desenvolvido para a impiedade. Então terão duas classes. Uma classe totalmente endemoniada e uma classe totalmente santificada. Agora imagina, irmão, viver com bilhões de pessoas endemoniadas perseguindo um grupo de pessoas santificadas. A gente tem que estar muito ligado com Deus para passar por isso. Muito ligado com Deus. E todos mostrarão se escolher o lado da lealdade ou da rebelião. Então o que conta é o caráter. Se você é leal ou rebelde. Né? O que você quer ser bem? Leal ou rebelde? Leal. Amém. E você, filho? Leal. E você, meu pequeno? Leal. Amém. Deus abençoe.
Isso aqui nós já falamos, né? A plataforma do inimigo é que é impossível obedecer aos preceitos de Deus. A plataforma de Deus é ser de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E agora, isso aqui é Cristo triunfante. Eu falei para vocês, mas não mostrei. Eu quero que vocês saiam aqui com certeza de que isso é inspirado. E agora Deus iria demonstrar ao universo a falsidade da acusação de Satanás, de que o homem não pode guardar a lei de Deus. Essa é a questão. Isso é o que está no centro do grande conflito. E o que Deus faz agora? Como é que ele vai demonstrar? A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida na perfeição de seu povo. A perfeição do caráter de seu povo está em alta vocação. Por que a honra de Deus está envolvida nisso? Porque ele se colocou no banco dos réus para ser avaliado se a sua palavra é verdadeira ou não, se ele é justo ou não. E ele depende. Ah, mas Deus depende dos homens? Ele é soberano, ele escolhe de quem ele quer depender. Ele não depende de ninguém. Mas se ele escolheu assim, não é a minha lógica que vai determinar. Deus escolheu depender de um grupo de pessoas para honrá-lo, para vindicar o seu caráter perante o universo. E aí? Ele escolheu. Eu não tenho que eu definir a estratégia. O objetivo do plano da redenção é mais alto, o ideal de Deus para os seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento humano. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Este mandamento é uma promessa, amém? Amém. Isso é uma promessa, irmãos. Então, se eu duvido da promessa de Deus, eu estou duvidando de Deus. E quem duvida de Deus não tem fé. E quem não tem fé não agrada a Deus e não pode salvar. Faz de Deus um mentiroso. O plano da redenção visa nosso completo libertamento do poder de Satanás. Olha, o mundo evangélico, eles pregam o perdão dos pecados. Eles só falam metade do evangelho. O que Deus propõe aqui é mais do que o perdão do pecado. Ele propõe aqui um libertamento do poder de Satanás. Ou seja, Satanás não vai ter mais poder sobre os filhos de Deus. Tenta e você não cai. Sabe o que é isso, irmão? Ter poder, um poder que vai deixar o inimigo sem saída. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita. Quem que separa? É Cristo, não é o nosso poder, não é a nossa decisão, não é a nossa determinação, é o poder de Cristo. Por isso a gente tem que estar ligado nele como o galho está na videira. Cristo veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida. Para quê? Para quê? Para guardá-la de pecar, não é para oferecer o perdão. O oferecimento do perdão é uma realidade. O oferecimento do perdão é essencial, mas não é tudo. Deus dá o perdão e dá o poder para não pecar. Irmão, quando você repreende o seu filho que ele faz uma coisa errada, é com que intenção? Que ele continue fazendo errado para você continuar perdoando? Não. Para ele parar. Mas isso é tão simples, a gente vê isso na nossa vida. Ele brigou com o irmão, você fala, não briga com o seu irmãozinho, tal. Aí, para no dia seguinte você falar a mesma coisa. Ah, ele é assim mesmo. Não, é para você instruir para ele não fazer mais. O objetivo do plano da redenção, pela graça de Cristo e no poder do Espírito, viver em perfeita santidade. Esse que é o tornar o homem perfeito, 100% fiel a toda a luz recebida. Ele veio a essa terra, Jesus, para viver a lei como ser humano, a fim de revelar como a falsa acusação de Satanás de que seres humanos não podem guardar a lei de Deus. Seres humanos, no plural. Ele deu o exemplo, ele falou, eu sou o modelo, sigam as minhas pisadas. Aqui eu falei ontem alguma coisa do Hebreus 11, 39 e 40, que a luz é progressiva, só que a fidelidade requerida sempre é 100%, independente da luz, e a capacidade foi diminuindo. Nós estamos ali no final, temos 100% da luz, temos pouca capacidade de obedecer, mas Deus requer 100% de fidelidade e Ele dá essa fidelidade para nós, esse poder para nós. Ele que dá essa condição para a gente ser fiel se a gente estiver apegado nele. Se a gente não estiver apegado nele, não tem o que fazer. A gente não vai andar sobre as águas, vai afundar. A iase é composta de joio e trigo. Muito joio e pouco trigo. Qual é a boa... Essa numeração é ilustrativa, não quer dizer que isso seja matemática. Qual é a grande vantagem, qual é a grande notícia? É que isso não é irreversível. Você pode estar num lado e passar para o outro e vice-versa. Paulo estava lá ajudando a apedrejar Estevão.
depois se tornou um servo fiel. Saul foi ungido, profetizou e tal, e depois se tornou um ímpio. Então quem está em pé, cuide para não cair. E a gente não deve julgar ninguém. Se tem alguém que você acha que está perdido, que é tal e tal, ora por ele, ora por ele, ora por ele. Dá um bom testemunho, que a gente não sabe. Lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Se você tem filho, parente, amigo, alguém que está em trevas, que rejeitou a verdade, não desista. Não desista dele. Continue orando. Para não ser enganado, todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da mão White e tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos embustes. O que é embuste? Engano. Dos muitos embustes que surgirão. Os enganos surgirão, e Deus já deu a instrução antes do que vai acontecer. Está tudo escrito. Irmãos, lê Testemunhos para a Igreja, 9 volumes. 13 páginas por dia se lê em um ano. Espírito de profecia é 100% da palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui. Não escreva um artigo sequer na revista expressando meras ideias minhas. Nem um artigo na revista. Correspondem o quê? Ao que Deus me revelou em visão. Os preciosos raios de luz que brilham do trono. Como é que a gente devia considerar o Espírito de profecia? Opinião da irmã White? Não. Revelação divina. E ali fala como a gente deve comer, como a gente deve se vestir, como a gente deve morar, como educar os filhos, como tratar os idosos, como tratar a esposa, como tratar o marido. E a gente às vezes faz mau uso disso. Às vezes a gente pega o Espírito de profecia e sai batendo na cabeça dos irmãos que nem marreta. Não é, isso é para uso pessoal. Não é para bater nos outros, não é para ficar apontando. Você vai só gerar desgaste. Eu fazia isso. Eu pegava Lar Adventista, eu lia aquele capítulo Deveres da Esposa, sublinhei tudo. Ó, aqui, ó. Tem que fazer. Mas eu não li os deveres do marido. Você está entendendo que a gente... Você está entendendo que a gente pode... Eu anotava Mauro, deixava para ele ler. Vocês estão entendendo que a gente pode pegar o Espírito de profecia e fazer mau uso dele? Se a gente não tiver o desejo de servir a Deus, nem Bíblia, nem igreja, nada resolve. Então que o Senhor nos ajude a ter o desejo de buscar honrar Cristo, né? Como buscar a perfeição? Ah, que é legal. O como? Como busca a perfeição? É necessário o quê? A graça de Cristo. Essa é a grande diferença de perfeccionismo. Quando a pessoa acha que ele pode, que ele faz e que ele consegue. É o Pedro falando, eu jamais te negarei. Aí está, sim, a graça de Cristo é necessária, mas como que a gente se apossa, se apodera da graça de Cristo? É pela fé. Sim. E a fé é acreditar que a palavra se cumpre. Se cumpre. A palavra de Deus é verdadeira e se cumpre na nossa vida. Assim como Ele criou as coisas todas por meio da palavra do seu poder, Ele também é capaz de, pela palavra que já foi escrita, essa palavra ela tem a mesma vida, o mesmo poder que quando criou o mundo, de recriar em nós uma nova criatura. Eu fiz um resumo do texto anterior. O objetivo da graça é purificar o caráter, é perfeição. Qual é o processo? Ver as deficiências, corrigir as deficiências e desenvolver o que é excelente no caráter. Às vezes você não tem pecado, já resolveu tudo, mas tem que caminhar, desenvolvendo. Né? Depois do fechamento da porta da graça, vai ter desenvolvimento do caráter? Sim. Não tem mais perdão de pecados, não tem mais correção de falhas, porque já foram perdoadas, mas você pode crescer. Adão, quando foi criado perfeito, foi. Ele não ia crescer? Não ia desenvolver? Através de toda a eternidade? Nós vamos crescer através de toda a eternidade no céu. E não vai ter pecado. Então, perfeição absoluta é um atributo exclusivo da divindade. Só Deus tem perfeição absoluta. A perfeição de todos os seres criados é relativa. Porque se você tem algo a aprender, você não é perfeito em absoluto. Entendeu? Mas você pode não ter pecado e não ter nada que desonre a Deus. Então, como é que a gente pode ver as deficiências?
tem que clamar como Davi. Senhor. Como é que ele fala? Né? Salmo. Não, antes. Acho que é o 139 que ele fala. Os últimos versículos. Como é que é? Me fugiu agora. Vê se há em mim algum caminho mal. Assim. Sonda meu coração e vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Então essa oração que Davi fazia, que nós devemos fazer. Senhor, sonda-me. Vai deitar. Pensa assim, faz um retrospecto do dia. O que você fez? O que você deixou de fazer? Para Deus falar ao seu coração. Isso na oração é importante, a gente ter esse diálogo com Deus. E aí vai te mostrar, olha, você foi egoísta, você fez aquilo ali, você falou aquilo por orgulho, por vaidade. Muitas vezes não são atos, sabe, irmão? Às vezes é a motivação que está por trás do ato, que Deus precisa corrigir na gente. Às vezes o ato é nobre, mas é a motivação. Entende? Então Deus quer um coração puro, com motivação correta. Senão não adianta a gente ter o exterior bonitinho. E Deus vai mostrar, se a gente pedir, Ele vai mostrar. Olha, filho, isso aqui não foi legal. E às vezes não é nem o que a gente fez, é o que a gente deixou de fazer. Às vezes é o tempo que a gente perdeu naquilo que não vale nada. Quem realiza essa obra é o homem, no poder de Cristo. Porque Deus não vai fazer essa obra em nós se a gente não tiver cooperação com Ele. A obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Deve o homem fazer veementes esforços para vencer o que lhe impede de alcançar a perfeição. Sabia disso? Ah, não. O esforço, o homem não precisa fazer nada. Ué, se não precisa fazer nada, então a humanidade toda seria salva. Não precisa fazer nada. Deus faz tudo. Por que Ele não salvaria todo mundo? Isso está em Atos dos Apóstolos. O homem precisa fazer esforço. Qual é o esforço do homem? Qual que é o esforço que a gente tem que fazer? Cooperar. Sim, cooperar. E como é que a gente coopera? Primeira coisa, a gente precisa de fé. Para ter fé, o que a gente tem que fazer? Estudar a palavra de Deus. Tem que ler. Se você não tomar tempo para ler, não tomar tempo para estudar, sua fé não desenvolve. E você não tem como cooperar com Deus. Nós temos mais de 100 livros do Espírito de Profecia. Quantos nós já lemos? Quantos nós já lemos? A gente estuda para concurso, estuda para vestibular, estuda para fazer o nosso trabalho, estuda para um monte de coisa. Estuda para tirar a carteira de motorista, né, Malu? E para a salvação. Deus está pedindo uma coisa tão simples. Se Ele falar assim, vai a pé até Nossa Senhora da Aparecida, você vai. Fácil ir. Você se rala todo, dorme na estrada, você vai, mas Ele está vendo assim, eu preciso de comunhão, preciso que você converse comigo, que você ore. A gente precisa ter comunhão, você está ligado na videira para você dar fruto. E é simples, a gente quer coisa difícil. A gente lembra do Naamã? Mergulha 7 vezes no rio. Ah, não, mas que... É igualzinho, a gente reprova Naamã, mas a gente faz a mesma coisa. Deus pede uma coisa simples para nós. Filho, menos, Marta, menos. Uma coisa só é necessária para você. Uma coisa. Maria, escolheu certo. É isso que eu estou pedindo. Mas a gente investe naquilo que vai queimar. E não investe naquilo que vai durar eternamente. Mas para alcançar êxito, ele depende inteiramente de Deus. O homem depende inteiramente de Deus. Por si mesmos, os esforços humanos não são suficientes. Deus age e o homem também. A resistência à tentação deve partir do homem, que por sua vez deve obter de Deus o poder. O não à tentação é o homem que dá. Mas quando você fala não, aí Deus dá o poder. Nossa missão. O cristão é representante de Cristo e deve mostrar ao mundo o poder perdoador da graça divina. É isso que está escrito? O poder transformador da graça divina. É isso que a gente tem que mostrar para o mundo. Não é o poder perdoador, é o poder transformador. Os judeus pereceram como nação porque foram afastados das verdades divinas, das verdades bíblicas pelos seus governantes, sacerdotes e anciãos. Quem que afastou os judeus da verdade? Tivessem eles estudados, ouvidos as lições de Jesus, examinados as escrituras por si mesmos, não teriam perecido. Tem que estudar por si mesmo. Não adianta ficar vendo vídeo de A e de B.
Esquece. Eu estou me incluindo nisso. Estude por si mesmo. Estude por si mesmo, pedindo a luz do Espírito Santo. Não, esquece, mano, esquece. E se ele estiver falando errado? Você engole? De onde vem o engano? Não estou dizendo para não ver, estou dizendo basear o seu conhecimento. Eu vejo, só que eu não baseio meu conhecimento nisso. O fundamento da minha fé é na leitura. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma. A nação não foi... O que está escrito ali? Os judeus pereceram como nação porque ficaram vendo vídeos dos seus governantes, sacerdotes e anciãos. Tivessem ouvido as lições de Jesus e examinado por si mesmos as Escrituras, não teriam perecido. O engano vem de onde? Está lá em Eventos Finais. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Por que a gente tem que ter medo de dentro? Porque o diabo não é bobo. Você acha que ele vai pôr um vídeo do Dalai Lama para enganar você? Não, você nem vai assistir. Ele vai pôr um vídeo do Papa para te enganar? Não. Ele põe um agente dele falando bonito, com boa oratória, com carisma, e ele bota 99% de verdade e põe 1% de mentira e você engole. Não estou dizendo que ver vídeo de pastor é pecado, não estou falando isso. Eu mesmo assisto, eu achei maravilhosas as pregações do pastor Goya. Maravilhosas pregações. Nossa, amei. Do Dennis Priebe, gosto demais. Do pastor Doug Batchelor, gosto demais. Excelentes. Daquele outro pastor que põe o cabelo pro lado de cá, como é que chama? Ele deixa crescer aqui e joga para cá. Ah? Isso aí, Stephen Bohr. O Daniel Spencer. Maravilhosas. Não estou dizendo que são ruins, que não devem ser vistas, não. Mas o fundamento é esse aqui. Você fundamenta sua fé aqui. E se eles não falarem segundo a lei e testemunho, não há luz neles. Mas você tem que saber o que a lei e testemunho fala, senão como é que você vai avaliar? Um assunto que tem sido divulgado hoje de maneira equivocada é esse aqui. Pecado é escolha, não natureza. Nós temos sido ensinados por muitas vozes que pecado é natureza. A criança já nasce pecadora. Não é isso. A Bíblia não diz isso. A criança nasce com inclinação para o mal. Pecado ela faz quando ela faz escolha. Pecado só tem uma definição. Não sabeis vós, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? A gente se apresenta. Como é que um bebê se apresenta? Ele nasce, ele não se apresenta. Saiu na lição de Escola Sabatina de 2014, 12 de outubro. Tiago separa claramente a tentação do pecado. Ser tentado não é pecado. Até mesmo Jesus foi tentado. O problema não é a tentação, mas como reagimos a ela. O que está escrito em seguida? Tem uma natureza pecaminosa não é pecado. Ponto. É pecado atender essa natureza pecaminosa. Se o pecado não fosse fruto de nossa escolha, última linha, se pecado não fosse fruto de nossa escolha, como poderíamos ser condenados por praticá-lo? Não fui eu que escolhi, eu vou pagar uma coisa que eu não escolhi? Deus não é justo. O raciocínio dele cabe muito bem colocar culpa em Deus, né? Sim, é o mesmo de Eva e de Adão. Foi a mulher que me deu, não, foi a serpente que o Senhor criou. Foi a natureza que eu herdei de Adão. É a mesma desculpa. O que é pecado? O que a palavra de Deus diz que é pecado? Nossa única definição de pecado é que é dada na palavra de Deus, quebrantamento da lei. A guerra é contra quê? A lei. Satanás quer tirar o foco da lei e passar para a natureza. Você está entendendo como o negócio é sutil? O apóstolo nos dá a verdadeira definição de pecado. O pecado é transgressão da lei. Ora, se essa é a única e a verdadeira, que são as outras? Falsas e mentirosas. Pecado é isso e aquilo. Não. Pecado é transgressão da lei. E a lei pega tudo. Expressa toda a vontade de Deus. Os mandamentos eles são profundos, amplos. Inclui omissão, inclui intenção do coração, tudo. Se você quer saber mais sobre os mandamentos de Deus, leia lá no Patriarcas e Profetas, que ela vai descrevendo cada mandamento e a profundidade de cada um deles. Qualquer pecado passa pela quebra do primeiro mandamento. Quando você faz algo que não é da vontade de Deus, quem você está colocando acima de Deus? Você mesmo. Você se coloca acima de Deus. Então já quebrou o primeiro mandamento.
Tratado de Teologia Adventista. Essa é a nossa doutrina, irmão. Doutrina da nossa igreja. Tendência para pecar ou tentação para pecar não é pecado. Essa é a nossa doutrina. Aqui a gente precisa conhecer a nossa doutrina. Quem mostrou que é possível ser 100% fiel? Cristo mostrou. E ele deu esse exemplo para nós. Qual é o princípio? O princípio é a abnegação. É o princípio do reino de Deus. É esse que Satanás odeia. Por isso que as crianças precisam aprender a obedecer e ser abnegados. Ajudar, estar pronto a servir. Ficar prestando atenção como pode ser útil. Não é só brincar. Brincar. Brincar é um período por dia. Depois é ajudar. Viu bem? Você sabia onde você põe a sua roupa suja quando você vai tomar banho? Você tira a roupa suja no banheiro, né, para tomar banho, e põe aonde? No cesto. No cesto. E ela aparece aonde depois limpinha? No guarda-roupa. E é mágica? Como é que ela saiu de lá e foi pro guarda-roupa? Foi mágica? Não. Não, o que aconteceu? A minha mãe lavou. Ah, sua mãe lavou. Que legal. Os filhos precisam ser ensinados a agradecer o que os pais fazem. A roupa não vai para o guarda-roupa sozinha. Alguém lavou. Cada vez que você veste uma roupinha, agradece a uma mamãe, obrigado, que eu estou pegando a roupinha limpa. Dobradinha no meu guarda-roupa. A comida que vai para a sua mesa, como é que ela chegou ali? Ela saiu do mercado, pulou na sua mesa? Não. Alguém fez. E antes de fazer, o que precisou acontecer? Comprar, né? Aí, chegou em casa a comida que não está pronta. Depois ela aparece pronta na mesa. Como é que isso aconteceu? O meu pai ou minha mãe fez a comida. Isso. Aí os filhos precisam aprender a agradecer. Agradecer a Deus e aos pais. Isso vai desenvolvendo um espírito de gratidão, de dependência. Né? Isso aí. Quem governa quem? O que a gente precisa compreender é que a verdadeira força de vontade é o que é a verdadeira força de vontade. Esse é o poder que governa a natureza do homem. A gente quer pôr culpa na natureza, isentando a nossa responsabilidade, mas quem é responsável é a nossa vontade. A gente escolhe a quem servir. Tudo depende da retação da vontade. O poder da escolha Deus deu ao homem. Ele deve exercer esse poder de escolha. Mas ele comprou, né? Ele comprou. O homem perdeu o poder de escolha. E no Éden Deus comprou com cheque pré-datado de 4.000 anos. Falei, eu vou morrer para eles terem poder de escolha. Porque Jesus não voltou, eu já falei várias vezes. Porque ele aguarda um povo com caráter perfeito. Para que estamos neste mundo? Nosso trabalho é labutar na via do Senhor. Não meramente por nós, para nós, mas para o bem dos outros. Estamos aqui para formar? É por isso que nós estamos aqui. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 526. Nós estamos aqui, não é para ser salvos. Nós não estamos aqui para herdar ruas de ouro. Nós não estamos aqui para se dar bem. Nós estamos aqui para formar caráter perfeito, porque o nosso caráter perfeito vai vindicar a honra do nosso Deus perante o universo. Esse é um grande privilégio. E aqui é o texto que eu falei ontem, que eu prometi que ia trazer para vocês. A promessa de Deus. Deus terá um povo zeloso de boas obras, que permanecerá firme entre as corrupções deste século degenerado. Haverá um povo, está no futuro, irmãos. Está no futuro porque ainda não teve. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova de quase todas as tentações. Está dizendo todas, né? Não é quase todas. Estará à prova de todas as tentações. Amém? Amém. Essa é a palavra de nosso Deus. E a certeza da vitória qual é? Esse texto eu fiquei de mostrar para vocês. O título não é esse. Lembra que eu falei, o tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de misericórdia para os que não têm oportunidade de aprender o que é verdade. O Senhor olhará eternamente para eles, seu coração de misericórdia se comove. Sua mão ainda está estendida para salvar, ao passo que a porta se fecha porque vocês não querem entrar. Lembra que eu falei ontem? A mão está estendida para pegar os de fora, enquanto os de dentro que não quiseram entrar já fechou. Será acolhido o grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvem a verdade pela primeira vez. Pela primeira vez, não é os que já ficaram ali patinando, rejeitando, acabou para esses. Esse texto aí. A sua mão está estendida para salvar, ao passo que a porta se fecha porque eles não querem entrar. E a certeza da vitória?
Filipenses 4,13, aqui a gente termina.